Muito boa noite, Júlio César Marques falando. Me perdoem, a gente está aqui desde as 15, às 19h45, conseguimos agora conectar. Quem nos assiste está nos acompanhando pelo SAC, pela página do SAC, Serviço de Atendimento à Cultura. Nesse momento, acredito que em Brasília são 20 horas e 3 minutos. Vai sinalizando aí, por gentileza, quem esteja nos assistindo. Bem, aqui eu estou vendo alguns cliques. Vamos dar pelo menos mais 5 minutos, são 8h04 nesse momento, mais 5 minutos só para a gente poder fazer uma conexão bacana aí. A primeira vez a gente nunca esquece, né? Então essa primeira vez eu nunca vou esquecer mesmo. Deixa eu só fazer um outro link aqui. Eu peço por gentileza, quem puder sinalizar, escrever na página do SAC que esteja acompanhando essa publicação aqui agora, para a gente ver como é que está a qualidade, como está a qualidade, por gentileza, do áudio e da imagem para vocês. Digam aí como é que chega. Júlio César Marques, Serviço de Atendimento à Cultura, Projeto SAC. Nesse momento são 20 horas e 5 minutos. Vamos dar mais 3 minutos, ok? E aí me digam como chega o áudio. O nosso tema de hoje, formalização e planejamento de negócios. Certo, já vejo aqui algumas pessoas conectadas. Obrigado, Raulino. Raulino Júnior, está ótimo, valeu. Carol já faz uma sinalização aqui também. Bacana. O coração começa a ficar mais tranquilo. Fernanda Miranda. Obrigado, Fernanda. O áudio e a imagem estão ok. Valeu, Fernanda. Vamos lá. Mais alguém pode sinalizar? Nesse 8h06, 20 horas e 6 minutos, só mais 2 minutos. Norberto. Obrigado, Norberto. Sinaliza que o áudio tá bacana. Massa. Carol já sinaliza aqui. Norberto também, imagem ok. Agora é só ligarmos as turbinas. Vamos nós. Sejam muito bem-vindos. Esse é o terceiro live, né? O terceiro encontro do projeto SAC. A gente vai explicar para quem ainda não tem a propriedade sobre todo o projeto. A audiência está chegando aí. Certas pessoas chegaram mais cedo, não viram conectado. Então vamos compartilhando. Sejam muito bem-vindos ao SAC, Serviço de Atendimento à Cultura. Aqui quem vos fala é Júlio César Marques, consultor e gestor cultural, com o tema de hoje, formalização e planejamento de negócios criativos. Vou colocar só mais um minutinho e aí a gente vai ligando a turbina de vez. A gente pede desculpas, mas assim, o que eu mais ouvi dizer é que é assim mesmo. Né? Aqui agora sinaliza que a conexão está fraca. Por gentileza, se chegar ruído aí para vocês sinalizam até onde o conteúdo chegou integralmente para vocês, que eu aí posso dar uma mixada aqui e rever algumas questões. 8. Vamos lá. 8h08. Acho que a gente já deu os 5 minutos iniciais. Vamos começar mais uma live do Projeto SAC, Serviço de Atendimento à Cultura. Sejam muito bem-vindos nesse projeto inédito na nossa Bahia,
né, projeto de suporte e de orientação a empreendedores criativos, prioritariamente as bandas filarmônicas do estado da Bahia. Então, como a gente já engrenou, vamos explicar o que é o projeto SAC de início. SAC é uma sigla, Serviço de Atendimento à Cultura, que pressupõe, né, a criação de uma plataforma justamente voltada para a orientação e a capacitação, a assessoria de empreendedores e empreendimentos criativos, prioritariamente, daqui a pouco a gente explica, as bandas filarmônicas do estado da Bahia, né, que tem um papel social, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, a importância delas. E o SAC, ele se manifesta através de uma grande ferramenta inicial, que é o blog. Né? Tem aqui o endereço, para quem ainda não tenha, www.sacfilarmonicasdabahia.com.br. Vou repetir para vocês, www.sacfilarmonicasdabahia.com.br. Essa é a plataforma onde vocês vão encontrar apostilas, materiais, vídeos, conteúdos, muita integração, muita inteligência compartilhada para que a gente, feito guarda de trânsito, oriente o conteúdo, oriente que vocês acessem o conteúdo, são diversos temas relacionados, e a gente tem um recorte de público prioritariamente. O SAC está sendo implantado pela primeira vez, está numa fase piloto, podemos dizer assim, e por uma questão de segurança, né, da demanda que a gente vai acionar, a gente tem como prioridade prestar assessoria e consultoria às filarmônicas. A gente imagina até que outras demandas vão surgir, são bem-vindas, mas só a título de esclarecimento público, nesse momento de filtro, dentro da estrutura que a gente tem, a gente está dando uma prioridade para esse perfil, né, de empreendedor criativo. Hoje na Bahia nós temos cerca de 180 filarmônicas mapeadas, né, que tem um resultado finalístico de integração com a sociedade muito forte, onde a gente imagina, com em roda, capital interior, o papel social das filarmônicas, o papel cultural das filarmônicas e um histórico de vulnerabilidade, de esperanças, de contrações, e que a gente entende que foi um público prioritário para ser olhado. A gente chegando numa capacitação efetiva e feliz com esse público, a gente tem capacidade de multiplicar para diversos outros públicos dentro da seara dos empreendedores criativos. Sinalizem só, por gentileza, se eu estou falando muito rápido, viu? Assim, me avisaram que é mais difícil do que estar em sala de aula, de fato o é. Mas vamos bacana, vamos legal. Então, essa prioridade que a gente dá para a questão das filarmônicas vai justamente desse valor social que ela tem, desse valor cultural que elas possuem, tanto no sentido da formação, quanto no sentido também da integração social, bem como da oportunidade de negócios que a gente vai conversar aqui, que se vislumbra. Nos últimos anos, a gente acompanhou, em termos historicamente, as filarmônicas, elas têm um processo por gravidade de apoio, que são os apoios locais, né? Os apoios através das prefeituras, através do comércio local. E nos últimos 10, 12 anos, a gente viu algumas políticas se ampliarem, né? Alguns editais específicos, alguns programas específicos, né, em que as filarmônicas se adequaram. É o caso dos pontos de cultura, como também algumas ações institucionais, como a Caixa Econômica Federal. O fato é que nesses últimos 2, 3 anos, todas essas portas, né, que estavam se entreabrindo, se abrindo lentamente, elas se estancaram. É um momento de crise, né, para todo o país, para todo o setor cultural e também as filarmônicas aí incluídas. E no momento de crise, é hora de diversificar, então é hora da gente se fundamentar mesmo de todas as oportunidades, né? E oportunidades a serem criadas. As oportunidades, em verdade, estão escassas, mas oportunidades a serem criadas, e daí essa questão do planejamento, que é uma cultura que a gente já vem implantando através da lógica de elaboração de projetos, mas que a gente está num momento crucial, né, de subir um degrau a mais, no sentido de que de projetos avaliar, né, a pertinência, né, de desenvolver negócios.
Necessidade, então, a gente está falando de uma necessidade de composição e diversificação das fontes de financiamento, né, daquilo que permite, né, fazer girar os projetos culturais, os projetos das filarmônicas, assim como das fontes de receita. De fato, ter um olhar mais atento, né, para o valor social por detrás, né, que é empregado nas filarmônicas. Deixa eu só dar uma olhada aqui. A gente está curtindo. Me sinalizem, por gentileza, se a dicção está ok para vocês. Certo? Antes de entrar no nosso conteúdo, é importante falar dos realizadores do Projeto SAC. O Projeto SAC ele foi contemplado no edital setorial de música de 2016 do Fundo de Cultura do Estado da Bahia. Né? Então, assinou o convênio, acredito eu, no final do ano passado. Ele foi inaugurado, ele foi implantado a partir de março, dessa ferramenta que a gente comentou, do blog. Tem como proponente a Casa de Taipa, né? Que é uma instituição com amplo repertório para a economia solidária e agora começa a adentrar, já tinha alguns cases, mas começa a pisar no acelerador no que diz respeito aos projetos de economia criativa. A Casa de Taipa desenvolve, né, o SAC com apoio da Federação das Bandas Filarmônicas do Estado da Bahia, a FEBAF, que é justamente quem propicia, né, esse apoio logístico, essas articulações com as filarmônicas, a seleção das filarmônicas e essa interface mais próxima que a gente vai ter em outros momentos do projeto. Assim como esse que vos fala, o Júlio César Marques, para quem ainda não me conhece, né, o time do SAC ele hoje é composto por a Litsi Berman, minha querida amiga, que começou na semana passada, né, tratando do tema produção cultural e gestão de carreiras. O Luiz Alencar, outro querido amigo também, falou sobre empreendedorismo e captação de recursos. A Laura Dantas, mestre em música pela ECA e jornalista de formação. A Laura ela está abordando o tema comunicação e marketing cultural. O Jamerson Silva, falando a respeito de redes sociais. E a Carla, que fala de conteúdo e projetos em cultura. Então, a gente tem esses módulos macros, né? Conteúdos e projetos em cultura, redes sociais, formalização e plano de negócios, planejamento de negócios, empreendedorismo e captação de recursos, planejamento de carreiras e produção cultural, comunicação e marketing cultural. As interfaces são muito próximas, mas temas muito pertinentes de serem apropriados, né? E acompanhados para e passo pela equipe aí que a gente tem, de forma que, ao final desse processo, que vai, me perdoe, como eu estou na equipe de instrução, não ter o domínio de todo o cronograma, mas acredito que até setembro, outubro, a gente vai ter um plano de capacitação, um plano de transferência de conteúdo, de transferência de conhecimento, e aí, com esse conhecimento, instrumentalizar todo esse público muito querido e muito caro ao projeto. Para quem ainda não me conhece, Júlio César Marques, novamente, eu falo de uma trajetória ao longo de 19 anos, né, prestando assessoria e consultoria a empreendedores, empreendimentos, territórios e políticas públicas. Né? Comecei um pouquinho encantado com aquela questão das leis de incentivo, que à época era o grande e único instrumento de desenvolvimento cultural, de viabilização de empreendimentos culturais. Eu brinco que eu sou um pouco um Forrest Gump, né, do desenvolvimento da cultura na Bahia, porque fui acompanhando as histórias e o desenvolvimento, como essa questão das leis de incentivos, a gente avançou para os editais públicos e privados, a questão dos pontos de cultura, né, depois da questão dos territórios criativos. Então, meio que a passo Ijexá, é bem verdade, a gente acompanhou todo esse desenvolvimento cultural que ainda está na primeira infância, mas a gente tem um testemunho bacana. Sendo assim, eu participei de incubadoras culturais, prestei assessoria a diversos projetos de diversas linguagens. Gosto sempre de salientar o máximo que eu sei tocar é campainha de casa, né? Não sou um artista, nem mesmo me considero um produtor cultural. A nossa proposta, especificamente, sempre foi no sentido da consultoria e da gestão a projetos.
E a partir de 2008 a gente começou a trabalhar mais de perto com algumas políticas culturais, né? Começando pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, na época dos workshops de elaboração de projetos culturais. Depois, a partir de 2010, nos credenciamos ao Sebrae, que era um parceiro antigo, e no Sebrae a gente teve a oportunidade de acompanhar e modelar alguns projetos, como Qualicultura. Para quem esteja no interior, aí, a gente já passou por dezenas de cidades, né, pelo projeto justamente de formação e capacitação e consultoria. Né, junto com o Sebrae também os territórios criativos aqui na capital, bem como a gente teve a incubadora, a arte criativa. Sempre trabalhamos com módulos referentes à gestão. Elaboração de plano de negócio, elaboração de projetos, financiamento a projetos culturais, gestão cultural, né, dentro dessa levada, dentro dessa tocada, podemos dizer isso. Recentemente, a gente tem trabalhado muito conjuntamente com o projeto Bahia Criativa, né, que é uma parceria da Secretaria de Cultura e do Ministério da Cultura, dentro desse mesmo foco, dessa mesma rol de soluções de projetos culturais. Então, é essa estrada que a gente coloca aqui à disposição de vocês nesse momento. Não é uma estrada que dá para a gente autoridade alguma, a gente gosta de gerar um encontro, mas que dá uma série de testemunhos do que pode dar certo e do que não pode dar certo e os riscos envolvidos, né? Tanto de dar mais certo ainda ou de dar mais errado, é isso que a gente compartilha. Nesse momento, para quem esteja nos ouvindo, é fundamental que vocês entendam que, de minha parte, da nossa, a gente quer muito mais ouvir vocês, saber da demanda de vocês e da experiência de vocês. Que a gente praticamente, o conteúdo da gente, ele está lá, se você acessar o blog, ele está ali disponível. Esse conteúdo dá uma mistura muito bacana quando entra em contato com a realidade de cada um de vocês. Então, mergulhando agora no nosso tema, um primeiro esclarecimento. A gente começou aqui por volta de 8 e 8, então a gente vai ter de meia hora a uma hora de conversa. Né? E nessa meia hora, uma hora de conversa, a gente não pode dizer que a gente vai dar uma aula sobre plano de negócio e formalização de plano de negócio. Mais uma vez, a gente cita o endereço do blog, tem um conteúdo ali. Talvez vocês tenham que fazer um cadastro prévio, né? Não sei como é que está isso, mas o blog está aberto, né, para vocês acessarem esse conteúdo com relação a todos esses temas que a gente falou, né? Empreendedorismo, projetos, então ali vocês podem mergulhar mais a fundo. E além disso, aí das suas perguntas, daquelas que eu consiga, me perdoe aqui, só para acompanhar o vídeo toda hora para. Tá ok. Agradeço a Filarmônica. Eu vou falar mais devagar, mas esse é um risco que a gente realmente corre. Né? A gente passou a tarde aqui tudo a 100 por hora. Não sei se agora eu peço desculpas, mas realmente foge do nosso controle. Né? Mas só para reforçar, aquilo que por acaso chegue fracionado para vocês aí, a gente salienta o blog www. Deixa eu pegar aqui o endereço para não passar nada errado. SAC Filarmônicas da Bahia. saquefilarmônicasdabahia.com.br www.saquefilarmônicasdabahia.com.br. Ali vocês vão acessar já um bom conteúdo para ponto de partida. Então, a gente vai fazer, na verdade, algumas provocações, né, e alguns conceitos com relação a essa questão do negócio, da necessidade de se planejar do negócio e das possibilidades que a gente tenha com relação à formalização e à importância da gente formalizar, a pertinência de que a gente formalize. Então, existe uma certa alergia, eu vou me atrever a falar assim, quando a gente coloca dentro de um mesmo cesto a ideia de empreendimentos culturais e negócio, porque há uma administração do risco que é natural com relação à deturpação daquilo que nasce como uma expressão artística, uma expressão do ser, né, uma vontade de existir legítima e uma
adequação ao mercado, se é que a adequação ao mercado é imperativa. É uma força que existe, mas muitas vezes ela é tratada como com um caráter imperioso, para alguns segmentos talvez sejam, um caráter determinante do fluxo mercadológico que um produto, um empreendimento cultural possa ter ou não. Então a gente faz uma primeira provocação se perguntando, né, se as filarmônicas elas podem ser analisadas pelo ponto de vista do negócio. Se empreendimentos culturais podem ser analisados pelo ponto de vista do negócio. Né? E se há negócio se há negócio nos empreendimentos criativos, se há negócios nas filarmônicas, se pode haver negócios por detrás das filarmônicas. Me permitam a gente só mergulhar um pouquinho na palavra e de como essa palavra, o sentido dessa palavra, ela está em transformação. Negócio, né? Negotium. Se eu não me engano, é grego. Me perdoe. Aí eu não domino. Mas na raiz da palavra, o negócio ele surge como uma negação do ócio, né? Que é bem característico de um processo que molda a nossa sociedade a partir da era industrial. Né? A gente tem a era agrícola, a era industrial e a era da sociedade da informação. Então, que molda a era industrial, né, da produção em série, da idolatria ao trabalho, do cartão de ponto, né, da fábrica, né, enquanto grande patrimônio. É interessante essa concepção de negócio, né, de negação do ócio, às pessoas que, né, aos jovens da minha geração, a gente cresceu ouvindo a história da cigarra e da formiga, né? E a moral por detrás daquela história ali, né? Então era a formiga que trabalhava todo dia, que carregava o pezinho dela todo dia, a cigarra estava descansando, estava no ócio, né? Estava na composição, e aí isso tem um futuro, isso tem um destino. É curioso, porque aí a gente vai analisando algumas leituras, e ali no início, no final da década de 90, no início dos anos 2000, a gente começa, né, o Domênico De Masi, ele começa a popularizar o termo ócio criativo, justamente relativizando como isso chega, toda essa idolatria ao mercado, ao trabalho e à competitividade chega num ponto de esgotamento. Né? E aí ele populariza esse termo ócio criativo, dizendo que o ócio criativo significa trabalhar, se divertir e aprender constantemente. Hoje a gente não. Raulino. Raulino sinaliza aqui que o vídeo está travando com frequência. Ok, Raulino. Eu vou falando bem devagarzinho, né, com bem tranquilidade, pedindo desculpas a vocês pela conexão. Né? O máximo que eu posso tentar de uma próxima vez é a gente trabalhar um outro ambiente ou um outro tipo de conexão. É o que eu digo. Quem já esteve em Salvador pegou o horário de rush, sabe? Provavelmente a gente está no momento hoje, né, de grande fluxo de dados, e aí a gente não tem muito o que controlar. Mas eu vou falando bem vagarosamente para que chegue a compreensão aí para vocês. Então a gente está justamente tratando dessa questão assim da mudança de sentido que o termo negócio, né, antigamente concebido como uma negação do ócio, como algo sisudo, né, como algo que passa pelo suor mais do que pela inteligência, como isso tem sido alterado, vamos dizer, especialmente nesse início de século XXI. Então, a gente tem o termo negócio enquanto negação do ócio, a gente tem a emersão do conceito de ócio criativo, né? E eu estou falando de Marcos Chaves em termos de conceito, para uma concepção e um entendimento do que sejam negócios criativos, né? Que são relações, a conexão ficou fraca, deixa eu ver aqui como a gente pode. Aqui sinalizou para mim que a conexão ficou fraca. Então eu vou bem devagarzinho agora. Se alguém puder, eu sei que chega com um delay aí para vocês. Se alguém puder no próximo. Funciona bem. Ok, chega aqui uma informação do saque
Bacana. Vamos. Lembre-se que esse material, assim como os outros depois, vai ficar disponível, né, no site. Então, para aqueles casos, né, que possa estar havendo alguma dificuldade de conexão na recepção, para quem recepciona, aquilo que eu estiver falando, que tiver uma fluidez, vocês vão ter uma oportunidade de rever. Então, dentro desse conceito de negócios criativos, são processos e negócios desencadeados por um ato criativo que desencadeia, né, riqueza cultural, social e econômica. Muitas vezes, quando a gente fala em riqueza, a gente vem à mente a questão da riqueza econômica. Mas eu gosto muito de dar um exemplo do que foi o surgimento dos filhos de Gandhi. Do que foi o surgimento dos filhos de Gandhi, que é um projeto, um empreendimento que até hoje não tem finalidade lucrativa, apesar de uma necessidade de gerar muitas receitas, mas que nasceu como uma resposta tanto de integração social de uma parte da sociedade que em 1949 não tinha acesso ao carnaval, aos 5 dias de carnaval, e que criou uma estética que começa nos lençóis brancos, né, e que hoje tem toda aquela a fantasia do Gandhi, e criou uma estética, e essa estética, como ela foi incorporada, né, a simbologia do nosso carnaval e até a simbologia da, da nossa cidade, da nossa percepção, da nossa baianidade, vamos colocar assim. Então, o negócio criativo, ele starta a partir de um ato criativo, esse valor simbólico que repercute na estética, esse valor social, né, pela coesão social que ele responde, pelo sentimento de pertencimento, pela questão de integração, e Oxalá é sempre bem-vindo a questão econômica também, mas não exclusivamente econômica. Então, diante disso, é interessante que todos os empreendimentos, que as filarmônicas, elas entendam o que é a negação do seu ócio, qual a vocação do seu negócio, a partir da sua proposta de serviço. O termo não foi feliz. A partir do valor do seu servir. A que serve as filarmônicas, né? Enquanto equipamento cultural, né, local, e que tipo de oportunidades as filarmônicas elas desencadeiam quando da experiência do seu público. Quando a gente fala desse tipo de oportunidade que as filarmônicas desencadeiam, a Bel Souza fala que está travando muito. É como eu falei, Bel, eu estou maneirando aqui na fala, alguns sinalizam que está tá bacana, eu estou aqui moldando a fala para vocês, mas fiquem tranquilos, qualquer coisa, vai lá, tem um endereço do blog, esse conteúdo ele está mais mastigado, tem uma apostila já preparada, tem um conteúdo ali, tem com relação a todos os nossos 6 temas, mas você também pode falar com relação, especificamente, tem lá de formalização e planejamento do negócio. Certo? E aí, só voltando à questão da vocação do negócio, né? Que é uma análise mais aprofundada em qual é a sua predisposição de servir, e a gente falava na questão das oportunidades e na experiência do usuário, na experiência, né, quando está assistindo, quando está ouvindo, e de que maneiras pode assistir, de que maneiras pode ouvir, né, a concepção de que maneiras pode se formar através da concepção da experiência e da interação com uma filarmônica. Tem um momento na apostila que a gente fala do negócio por detrás do negócio. Muitas vezes a nossa agenda de financiamento, de elaboração de projetos, de busca de captação de recursos, ela está centrada, né, em angariar recursos monetários ou recursos materiais, recursos institucionais, no sentido de, tal como desenhamos o projeto, fazer esse projeto rodar. A estratégia do desenvolvimento de negócios, é importante deixar claro que ela é uma etapa, ela é uma opção, até mesmo para essa captação de recursos, que muitas vezes não está
para e passo acoplada com o próprio desenvolvimento do projeto. Sendo bem específico, né, com relação, quando a gente pensa numa cadeia, numa rede de cinemas, por exemplo, a gente imagina que ou que a maior parte do negócio está ancorado na bilheteria, né, que o negócio em si ele roda em função da bilheteria. Só que em termos de receita, há uma receita muito mais significativa, né, para esse cluster, né, de exibição audiovisual, que alguns talvez já saibam, mas outros talvez a informação chegue agora, que reside na pipoca. Né? Muitas vezes a grande batalha comercial por detrás de uma sala de exibição de cinema está justamente a capacidade de faturamento da pipoca que ali se coloca. Quando a gente fala isso, parece até que são exemplos que casam somente para, vamos dizer assim, os empreendimentos majors. Mas muitas vezes dessa premissa, dessa experiência, a gente pode ter uma percepção de outras oportunidades. Há um filme, né, há uma cena que para mim é muito forte no filme Central do Brasil, tem um personagem, né? Então, tem a Fernanda Montenegro e o menino que faz o Josué. E ali tem uma percepção de uma oportunidade de negócio que eu acho clássica e que eu gosto sempre de salientar quando a gente fala dessa questão da busca de oportunidades como pontapé inicial do processo de desenvolvimento de negócios. Eles partem de uma premissa, eles estão numa situação super apertada, eles estão precisando fazer dinheiro, eles perderam todo o dinheiro, teve uma confusão que não convém aqui agora a gente salientar. E no lampejo, o menino ele começa a ter uma série de insights, né, da relação de como ele conheceu a Dora, que é a personagem, né, como foi a relação profissional e comercial da Dora com a mãe dele, né, de uma percepção que ele tinha daquele público que tinha ali, que as pessoas, naquela cena, a gente estava falando de um local que tinha um alto grau de analfabetismo, né, e como ele de repente se predispõe e como ele entrega um valor. Né? Ele começa a anunciar quem quer fazer carta para o santo, quem quer fazer carta para o santo, quem quer fazer carta para o santo. E de repente ele percebe uma demanda, se forma uma fila, né? E naquele serviço ali, com toda a precariedade que ele tinha naquele momento, ele consegue cumprir um objetivo, né, de atender às suas necessidades básicas enquanto empreendedor em apuros. É esse tipo de percepção de valor a ser entregue, né, de serviço a ser criado, que é importante que a gente esteja atento nas nossas experiências em contato com o público prioritário, né, do qual a gente trata. Eu não sei se o que eu falo está muito abstrato. Fiquem, fiquem à vontade, né, para questionar. A gente está aqui no processo de diálogo criativo mesmo. Mas é esse o exercício da vocação do negócio. A vocação do negócio, na verdade, é a identificação da sua capacidade de servir. E uma vez colocada essa sua capacidade de servir, de que maneira você pode criar um fluxo de serviços de entrega de produtos, de entregas de bens, né, que dê uma resposta que seja autossustentável, não só para a operação, como possa ser revertida, né, para a sua instituição. Um outro exemplo que eu gosto de falar muito aqui, dentro de um propósito que uma freirinha teve no início do século XX, são as obras sociais da Irmã Dulce, que tem várias estratégias de captação de recursos, dentre as quais alguns negócios próprios. Quem já teve a oportunidade de entrar em contato com os panetones, né, com alguns produtos comercializados, mesmo dentro de um jogo comercial, que só tem um diferencial na hora da sua destinação. Né? Ele não tem um direcionamento de um proprietário que seja detentor do lucro. Todo esse lucro é revertido, ou toda essa meta de lucro é revertida para as obras sociais. Então a gente precisa ficar atento, e muito mais atento ainda que para uma vertente hoje que a gente se estabelece para que são os negócios sociais. Hoje não existe nenhuma grande fórmula de planejamento de negócios ou de modelo de empresa a ser seguido.
né? Hoje a gente tem uma diversificação e uma possibilidade muito grande, e daí a nossa obrigatoriedade, né? Quase obrigatoriedade, mas obrigatoriedade com o nosso sucesso, de voltar aos fundamentos, né? E se apropriando dos fundamentos, criar um modelo nosso. Há que se deixar claro que muitas vezes, aonde não se tem grana, ainda assim se tem muito valor. A gente está falando aqui com o pessoal de música, então é bem provável que vocês já tenham escutado, ouvido falar, né, para o bem e para o mal, do circuito fora do eixo. E eu quero mais chamar a atenção nesse exemplo é de como eles empreenderam não só empreendimentos, projetos culturais, projetos de criação, de produção, de circulação, mas como eles empreenderam uma cena comunitária, criando moedas, criando articulações de trocas simbólicas e monetárias, né? Criando até um banco próprio. Então, veja que muitas vezes essa questão da moeda ela é uma legitimadora, mas que ela também pode ser criada, ela também pode ser empreendida. Sendo assim, né, quando a gente partindo mesmo dessa vocação, a gente entende que, uma vez identificada a oportunidade, existe a cultura do fazejamento e a cultura do planejamento. Quando a gente aborda essa questão da cultura do planejamento, é importante a gente ter clareza de ferramentas empresariais que podem ser alocadas, né, nesse mindset do planejamento. Dentre essas ferramentas empresariais, a gente destaca o projeto, o planejamento estratégico, o modelo de negócios e o plano de negócios. Todas essas plataformas, a gente também faz um comentário do Matt, mas ele é mais simplificado, está lá na apostila. Todas as plataformas, a elaboração e a dedicação a essas plataformas, elas são um exercício de planejamento. A questão é que, desde a institucionalização, né, da refundação das políticas culturais, na redemocratização do Brasil, muito do desenvolvimento cultural está focado no aspecto do projeto, do financiamento a projetos, que tem o seu lugar, que finalmente vendo ao vivo. Obrigado, Wellington. Obrigado, está sinalizando aqui. Então, a gente estava falando da questão do projeto. O projeto ele tem o seu lugar no planejamento, né? Muitas vezes, para a gente desenvolver portfólios de produtos e serviços, a gente antes precisa desenvolver os projetos por detrás desses produtos e serviços. Mas o projeto ele tem um teto. Na maior parte das vezes, o projeto ele termina com uma culminância. Se o projeto for de natureza de criação e produção, quando a gente lança aquele produto, a gente tem uma culminância, o lançamento de projetos culturais. Aí empatou o jogo. O Evilásio está dizendo aqui que travou. Mas fica tranquilo, Evilásio, está lá na apostila, tá? O que eu estou falando aqui é quase um trailer do que está na apostila, no conteúdo da gente. Então, o projeto ele tem uma culminância, ele tem o teto, e quando a gente pensa em um negócio, a gente pensa numa geração de ciclo de valor, né, que vai se manifestar justamente num processo de receitas e despesas. Estou falando de uma forma muito simplificada aqui para vocês, mas que é maior do que você estar centrado na entrega de um produto, de um serviço, que é a manifestação, o conceito de um projeto. Quando a gente fala de um projeto, a gente fala de uma sequência de atividades temporárias que tem o objetivo de fornecer um produto, serviço. Então, o projeto está bem centrado, vamos dizer assim, no departamento de produção, né? na metodologia. A gente pode justificar o projeto, mas o grande gol do projeto é concretizar e materializar uma ideia de produto, de serviço, de bem tangível. Quando a gente começa a pensar no negócio, aí tem fatores condicionantes e fatores de expansão que vai além do produto e serviço. São fatores relacionados ao próprio empreendedor, ao próprio empreendimento, à estrutura organizacional, né, a um quadro
financeiro que dilata a visão centrada no produto, que você vai pensar nos recursos humanos envolvidos, você vai pensar no marketing, você vai pensar em diferentes fases, né, do ciclo de vida desse produto. Então, você tem um lançamento, você tem um crescimento, você tem a maturação, você tem um declínio, né, o que em marketing é muito natural a gente entender, como a Alessandra Poponei se manifestou aqui. Ok, bacana. Então, quando a gente começa a pensar o negócio, ele vai além das partes essenciais do projeto, né? Que diga a apresentação, justificativa, metodologia, cronograma, orçamento. Quando a gente pensa no negócio, a gente tem outras questões a responder, né? Questões a responder, questões a antecipar, a antever e a esmiuçar em números, né? Como eu disse, vai desde o perfil do empreendedor, né, da caracterização do empreendimento, se esse empreendimento ainda é uma ideação, se ele é um grupo de amigos ou empresa formalizada, né, a questão do mercado, que é crucial, você definir quem é seu público-alvo e desse público-alvo, quem tem uma condição de estabelecer uma relação de troca, mais uma vez enfatizando que essa relação de troca hoje ela não está exclusivamente centrada numa troca monetária. Claro que ela vai precisar repercutir, mas muitas vezes esse teu público-alvo ele gera engajamento, ele gera um compromisso de levar o teu projeto, a comunicação do seu projeto a outros locais, a outros, né, legitimar uma audiência que te permita desenvolver por detrás de um negócio, né, uma outra fonte de receitas. A estrutura orçamentária, onde a gente vai ter as chamadas despesas pré-operacionais, os investimentos, né, as despesas de custeio, e depois um quadro, perdão, e depois um quadro, né, de composição dos mecanismos de financiamento desse negócio, desse empreendimento. E por que planejar um negócio? Né? Qual a importância de planejar um negócio? A gente não está falando de uma nação ainda que seja facilitadora de empreendimentos criativos, né? Para qualquer tipo de empreendimento, principalmente aí dentro da nossa experiência para os empreendimentos criativos, que a gente não tem um ambiente que seja que fomente e dê uma segurança, é uma atividade de risco. Mas antes de criticar esse ambiente, para a gente que está na área criativa, hoje até mesmo a gente está aqui nesse encontro com limitações de infraestrutura digital, o nosso próprio processo histórico, né, com relação à qualidade da nossa educação, a nossa fruição cultural, o nosso déficit de equipamentos culturais, tudo isso está aí, é situação dada. A gente pode passar o tempo todo se lamentando ou do limão fazer uma limonada. Mas antes mesmo de lidar e criticar isoladamente esse ambiente que é inóspito para o empreendedor, especificamente para o empreendedor criativo, é necessário a gente ficar atento que muitas vezes, ciente ou não dessa situação, o empreendedor ele parte para aquilo que a gente chama do fazejamento e não do planejamento. Ele tem a ideia, então vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Não estou aqui agora com percentual, mas assim, é um percentual alto, né? É mais de 60% a quantidade de empresas no Brasil que não passam do primeiro ano de fundação. Uma das hipóteses mais aventadas com relação a essa situação é justamente a falta de um planejamento prévio. Não entenda o planejamento como um exercício de premonição, né? Mas um exercício de preparação. Então, muitas vezes, os passos são pensados quando são dados. Né? Isso é bacana enquanto elemento de coragem, mas muito arriscado, né? Enquanto efetividade de um negócio. Então, é justamente nesse sentido que o plano de negócios ele tem a sua pertinência para a área criativa. Né? É você antecipar soluções, antecipar desafios
estabelecer prioridades, né, estabelecer metas e criar um roteiro de soerguimento, né, do seu empreendimento e de geração de valor de forma contínua, né, para que se vá colocando. O plano de negócios ele tem uma estrutura, né? Hoje a gente cita softwares na nossa apostila, a gente cita, né, algumas plataformas gratuitas, outras pagas, mas ele tem uma estrutura que ele está ali, como eu já falei. Você vai abordar muitas vezes o perfil, né, o seu histórico dos empreendedores envolvidos, né, das lideranças envolvidas. Então, nesse histórico, falar das suas competências, das suas formações, das suas experiências anteriores, tanto faz experiências bem ou mal sucedidas, todas são significativas. O perfil do empreendimento, né? O perfil do empreendimento criativo, de que área ele seja, de que ideia você está falando, o seu portfólio de produtos e serviços, né? E aí você vai ter a listagem desses produtos, a listagem desses produtos e serviços. A questão do mercado, que é, vamos dizer, o coração do plano de negócios, né? Você ter propriedade sobre o seu mercado, sobre as demandas do seu mercado, sobre a sua clientela, sobre os seus concorrentes. E às vezes o concorrente não é necessariamente quem faz a mesma coisa que você, né? É importante estar atento, mas é quem disputa uma atenção no campo similar ou disputa uma fatia do bolso da sua clientela, né? De forma similar também. Né? Fornecedores. Aí a gente tem, assim como a gente tem uma análise de mercado, aí a gente tem o plano de marketing, que é justamente como a gente vai lançar esse produto e serviços nos chamados 4Ps clássicos, né? Produto, praça, promoção e preço, e como a gente chega a esses 4 pilares nos negócios que a gente estiver desenvolvendo, e a sessão da conversa com os números, né, que é justamente essa planilha orçamentária, que é uma questão dessa planilha orçamentária que perpassa tanto investimentos, despesas pré-operacionais, custos operacionais, né, a questão da diluição e assim sucessivamente. Falando a grosso modo, fazendo claro, um sumário executivo, que é o que apresenta. Falando a grosso modo, a gente aí estabelece, né, uma diferença dessa questão do projeto para o plano de negócio, e com o plano de negócios ele tem um grau de complexidade, um grau de detalhes maior. Quando a gente fala das ferramentas na nossa apostila, quando a gente fala das nossas ferramentas, o plano de negócio ele é encarado muitas vezes como um instrumento chato, descritivo, burocrático, e ele pode ser tudo isso. Mas ele tem como uma das validades um processo de autoconhecimento e de ajudar ao empreendedor de todas as áreas, né, a entrar em contato, a ter propriedade sobre o seu negócio e antecipar os questionamentos, né, que possam ser suscitados com relação à sua ideia, ao seu empreendimento. Recentemente, a gente tem trabalhado muito com uma plataforma de design de negócios, que é o Canvas, que é um modelo de negócios. E aí eu gosto sempre de brincar com aquela canção do Renato Russo, né, o Eduardo e Mônica. Né? Eu digo sempre o seguinte, olha, se o Eduardo e Mônica tivessem, né, que escolher cada um entre desenvolver a ideia de um negócio, ou no Canvas, né, no modelo de negócio, do quadro Canvas, ou através, né, de uma plataforma de elaboração, com todos os templates de um planejamento de negócios, dado a característica dos dois, eu apostaria fácil que a Mônica ficaria com o Canvas por ser muito mais intuitivo, um pensamento que dá uma questão sistêmica integrada, imediata, e o Eduardo, por uma necessidade de detalhes, de perfeccionismo, ele elaboraria o plano de negócios. Não são opções excludentes, você pode, e até porque no plano de negócios cabe o projeto também, não são opções excludentes para que vocês desenvolvam, mas ajuda, auxilia num processo de propriedade e de domínio da complexidade do seu empreendimento, né? Para que você
Se você faz um plano de negócios, você tem uma condição de se apropriar de alguns detalhes e não nos esqueçamos, né? O diabo mora nos detalhes, né? Maior do que Canvas pode suceder. Agora, o Canvas ele tem uma questão de faiscar, né? De gerar um estímulo de uma maneira mais rápida, né? E aí ele tem ele gera uma condição de muitas vezes a gente vê pessoas desenvolvendo o modelo de negócio do Canvas e aquilo ali por si só já gera um encorajamento muito bacana, muito significativo. Né? Então, a gente está falando aqui das plataformas de planejamento, então, o projeto, o modelo de negócios, o plano de negócios, né? E como cada uma delas tem o seu momento. A gente fala até do Match, que é um quadro simples, para quem acorda todo dia, né? Ao som da Gal Costa ali, né? Meu coração amanheceu pegando fogo. Então, há ferramentas de planejamento que são mais simples do que essa. Respeite o seu momento. Muitas vezes não dá, né? Assim, para quem tem fome tem pressa e muitas vezes a nossa realidade é quem tem que estar apagando, né, um incêndio por dia, matando um leão por dia. Mas é fundamental que mesmo nessa dinâmica você vá se apropriando cada vez mais de um sentido de planejar, no sentido de antecipar desafios, antecipar soluções, priorizar as soluções, priorizar recursos envolvidos. E aí você vai para o match, vai para o modelo de negócios, vai para o projeto, vai para o plano de negócios, né, com o seu tempo, no seu ritmo, mas colocando essa cultura, que é uma cultura muito salutar e trabalhando com diversificação. Uma vez desenhado o negócio, o planejamento de negócio, quando a gente fala da questão da estrutura organizacional, uma das questões que vão ser da entidade, da empresa, que vai ser colocado, me perdoe, eu já estou há coisa de 40 minutos falando aqui, a voz começa a falhar, mas não vou tomar muito tempo não. Lembrando o nosso endereço www.saquefilarmonicasdabahia.com.br. O que eu estou te falando aqui, o que a gente está conversando aqui nesse módulo, né, nesse trailer de conteúdo, está disponível, né, nesse site para as nossas apostilas específicas, bem como nas outras pertinentes. Então, uma das questões a ser analisadas é quando a gente descreve a organização, né? E um dos aspectos é descrever qual o estágio de formalização do negócio, né, do empreendimento em si. Quando a gente vai para um dos desafios da implantação do plano de economia criativa, que foi lançado entre 2011 e 2012, me perdoe agora não ter a data precisa, é o considerado a informalidade do campo cultural, do campo criativo, que já traz repercussões muito significativas em termos de participação do PIB, mas que deixa muito evidente o quanto ainda não é registrado. Para que vocês tenham uma ideia, a média, cada negócio criativo ele tem uma capacidade de geração de empregos não relacionados ao seu encadeamento produtivo direto de mais 4 empregos, né? Mais 4 vagas de emprego. Então, o aspecto da formalização, ela traz uma primeira repercussão, que é uma repercussão de segurança institucional e de maturidade institucional. Tem também uma questão de acesso, uma possibilidade de acesso a recursos. Quem já teve experiência de participar de editais, né, vê ali bem grifada a questão do quanto é limitada a pessoa física e do quanto pode participar a pessoa jurídica. Então, porque na pessoa jurídica já se entende que tem uma estrutura de contabilidade, justamente uma rotina implantada, né, empresarial, que passa uma segurança institucional muito maior. Eu gosto sempre de avaliar o seguinte, esse processo de formalização é tal como um processo de certidão de nascimento para um bebê ou de um contrato profissional entre as partes. Então, o que ocorre, você tem essa questão da maturidade e essa questão do acesso, né, do acesso institucional e acesso a alguns recursos.
É fundamental hoje, a gente coloca na nossa apostila, eu digo assim, nesse processo de formalização, há um camisa 10 nesse jogo aí, a função do camisa 10, que é a função do contador, mas não o contador aquele burocrático, né, que por vezes a gente tem essa experiência daquele, não, para você abrir uma empresa, você vai fazer isso, e não importa se a empresa for uma padaria, for um armarim, ou for algo no setor do audiovisual, ou que seja mais vinculado a circo, ele tem um entendimento que a coisa vai girar do mesmo jeito. Isso é muito delicado. Procure sempre um profissional que tenha no seu histórico um envolvimento, um expertise específico, né, com a área cultural, com a área criativa, com a área do terceiro setor. Tem alguns pontos que a gente considera importantes de serem refletidos quando da sinalização de projetos, né, da formalização de projetos, quantidade prevista de sócios, qual a responsabilidade que você quer que esses sócios tenham, capital social mínimo, perspectiva de faturamento, finalidades, né, se vai ser finalidades lucrativas ou não. E hoje a gente tem um conjunto básico de 5 opções, né, que vai desde o microempreendedor individual, né, que tem sido uma saída de formalização bastante pertinente, o empresário individual de responsabilidade limitada, também chamada de IRELI, a sociedade simples, a sociedade limitada e a cooperativa. Para cada uma dessas constituições, e a gente não falou todas aqui, a gente não botou todas aqui, existe um ritual a ser percorrido. Perdão, e eu já vou terminando. É um ritual a ser percorrido, né, em termos de geração de contratos, geração de certidões. Isso a gente também faz uma sinalização. Chegou meu tempo. E a gente também faz uma sinalização, né, de quais instâncias a serem colocadas. Bem, gente, isso é uma questão fundamental dentro do perfil das filarmônicas. Hoje a gente tem 180 filarmônicas mapeadas na Bahia, e sendo que a grande maioria tem uma configuração de associação, ele está atenta para as opções dentro do terceiro setor. E dentro das opções do terceiro setor, é fundamental que a gente tenha as categorizações, né, das instituições de terceiro setor e as certificações das instituições de terceiro setor. Estou falando muito a grosso modo, viu, gente? É só para dar um start e fazer uma provocação aqui. Então, das categorizações das instituições de terceiro setor, a gente tem as fundações públicas ou privadas, as associações, sociedades civis, as cooperativas e as cooperativas sociais. Né? Uma vez, né, conformada essa configuração para o terceiro setor, existem umas certificações que são aquelas vinculadas aos títulos de utilidade pública municipal, estadual e federal, registro de Conselho Nacional, a qualificação enquanto organização da sociedade civil, a OCIP, né? Ou então mesmo como organização social, como a gente tem aqui a nossa própria Neugibac, se eu não me engano, né? Se enquadra nesse sentido, ou certificado de entidade de fins lucrativos. Quando a gente aborda o aspecto da formalização, né, a gente quer abordar, a gente quer fazer com que vocês se atentem para um aspecto estratégico dessa formalização, que ela não seja feita de uma maneira burocrática, no automático, né, e que ela seja configurada de acordo com o perfil dos empreendedores e da visão que esses empreendedores, né, pretendem para o empreendimento que está sendo desenvolvido, que está sendo desencadeado. Bem, são 9h02, eu estou há 55 minutos falando aqui com vocês. Não sei se extrapolei muito. Vou dar um tempo aqui agora para que tenha algumas perguntas, né, algumas interações. Estou à disposição de vocês aí, de quem queira fazer alguma pergunta.
Não tive mais nenhum retorno, né? Daqui a pouco, vamos dizer, a gente tem mais uns 10 minutos. Vou dar uma lida aqui em algumas coisas. Licença. A Alessandra fala aqui da questão dos concorrentes, ok. Muitos manifestando. Tocar. Então, lembrando, né, para acessar os demais detalhes dessa palestra que a gente está conversando aqui, o endereço é www.saquefilarmonicasdabahia.com.br. Né? Deixe as perguntas, aquela que a gente não tiver condição de responder aqui agora, a gente vai por e-mail depois, faz parte da nossa assessoria. Isso é fundamental, gente. O saque, como eu expliquei para vocês, ele funciona na plataforma do blog, mas todas as questões priorizando as filarmônicas, né, que forem aventadas, que a gente não tiver condição de responder nesse bate-papo virtual aqui, eles podem ser depois encaminhados para vocês através de um suporte, de um agendamento específico, né, encaminhamento de projeto, encaminhamento de plano de negócios, mande os planos de negócios ou a ideia de negócios que estejam sendo desenvolvidos, para que a gente aí organize as demandas e preste um suporte mais de perto para vocês, mais próximo, né, conforme seja mais conveniente para as partes envolvidas. Deixa eu dar aqui. Deixa eu ver se temos algum feedback em termos de... A maior parte do que aparece aqui é comentando a questão da qualidade. Vamos... Nenhum, vamos ver se específico, questão específica com relação a projetos. Questão específica com relação a projetos não tem, talvez o tema ainda esteja fresco. A gente tem mais 3 minutos aqui no áudio com vocês. Bem, queridos, deixa eu ver. Espera aí que tem aqui. Oi, Gabriel. Diga, meu querido. O Sebrae disponibiliza o Canvas também, mas a gente tem várias plataformas. Qualquer coisa eu te passo depois uns aplicativos relacionados, é, específicos. Aí a gente desenvolve isso, mas tem aplicativos específicos. Teu e-mail eu já tenho, depois eu encaminho, né? Tanto para em termos de aplicativos, mas o Sebrae é uma plataforma que desenvolve também, disponibiliza também. A gente tem a Endeavor, tem uns aplicativos bacanas. Como eu disse, passa o e-mail para a gente, vai na página do SAC, que a gente aí oferece esses conteúdos para vocês. Agradeço. Bom saber que você está aqui. Vamos lá. O 97. Tá bom, tá ok. Tá joia, Gabriel. Eu vou procurar ver se tem para Mac. Eu vou procurar ver. Te confesso que eu nunca vi, não, mas a gente dá uma atenção para vocês. Queridos, a gente está aqui feliz com essa com esse primeiro momento. A primeira vez a gente nunca esquece, né? É um momento novamente, é como se eu estivesse voltando a dar aula, eu que tenho experiência
em sala de aula, mas é como me disseram, né? Você não pode comparar futebol com futevôlei, apesar de ter uma bola no meio e ser jogado com os pés. A dinâmica é totalmente outra, mas que tenha sido válido para vocês. Dúvidas, né? Maiores questões, haverá outros encontros, né? Para a gente. Eu estou completando, estou fechando 1 hora aqui, que é meu combinado. Eu vou me despedir de vocês, né? O material vai ficar disponibilizado. Então, a gente continua agradecendo a toda a equipe aí, a todos aqueles que estiveram conosco. Eu vou apertar o concluir aqui. Estou passando em 1 minuto dentro do que a gente conversou. Então, vamos nessa. Serviço de atendimento à cultura, né? Live 3, fechando aqui nesse momento. Um grande abraço, obrigado pela atenção de vocês. A todos que perguntaram, agradeço ao, ao Gabriel, ao Wilson, a própria equipe do SAC, a Lira, né, a Bé, todos que se manifestaram aqui. Vou analisar depois aqui com carinho e dou um retorno para vocês. Tá joia? Eu agora vou aqui pedir licença, né, fechar a porta. Tenha uma boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela interação de todos. Grande abraço.